estejam todos bem. Lembrando que vocês precisam manter os cuidados com a higiene, manter a máscara, o distanciamento social, porque mesmo tomando a vacina, ainda temos esse corona rondando aqui a nossa sociedade. Então, cuide-se para que nós possamos proteger a nós e aos nossos familiares, aos nossos colegas, ok? Eu sou a professora Ana Paula e vou acompanhar vocês em mais uma aula de História. Para começar, eu vou ler um pensamento com vocês que dará início ao nosso tema da aula de hoje. Vamos lá? Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Essa frase é de Paulo Freire, um grande educador do nosso Brasil. Ele traz a importância da educação para a sociedade em geral. A educação, ele transforma as pessoas. E as pessoas transformam o mundo em que vivem. Por isso é tão importante você, estudante da EJA, ter voltado à escola, estar aprendendo para poder mudar a sua realidade e a realidade de todos aqueles que cercam a você. Continuando nesse tema de educação, vamos recordar um pouquinho do que nós vimos na aula passada? Na aula passada, nós vimos um pouco mais a respeito do direito à educação. Vimos quem tem direito a receber a educação, a frequentar a escola. Vimos que a lei, a Constituição de 1988, traz que todos os cidadãos têm direito de frequentar a escola, de forma gratuita e com qualidade. Vimos também um pouco da educação ao longo do tempo, como é que os outros povos se organizavam quanto à educação, como era a organização da escola, quem podia frequentar, quem não podia. E a gente percebeu que isso mudou muito ao longo do tempo. Havia um período que somente os meninos podiam estudar, depois as meninas também obtiveram esse direito. Houve um período que somente aqueles que tinham mais dinheiro, né, que eram de uma classe social mais elevada, poderiam estudar. E as pessoas de uma classe um pouco mais baixa tinham que estar estudando para que pudessem ser profissionais dentro de uma fábrica. Hoje a gente sabe que isso mudou bastante. E hoje, na aula de hoje, nós vamos ver um pouco de como eram essas escolas antigamente, quanto ao seu material, quanto ao seu uniforme, quais eram os instrumentos que eles utilizavam. Tenho certeza que vocês lá de casa também vão poder contribuir bastante nessa aula com as experiências que vocês obtiveram ao longo da vida de vocês. Então, para começar, eu peço para que vocês peguem o caderno e anotem a disciplina de hoje, que é a disciplina de História, a data que vocês estão assistindo a essa aula e o tema da aula de hoje, que é Direito à Educação.
Agora, para retomarmos o conteúdo da aula de hoje, eu vou mostrar um pouquinho para vocês como eram as escolas de antigamente. Será que utilizavam os mesmos materiais, os mesmos uniformes? Vamos ver um pouquinho como é que as escolas se organizavam? Então vamos fazer um comparativo das escolas de antigamente e as escolas de hoje. Primeiramente, vamos dar uma olhada agora nas imagens. Uma sala de aula lá de antigamente. Vejam ali a primeira imagem. A primeira imagem traz as carteiras que eram de madeira. Normalmente elas estavam unidas, a cadeira e a carteira. Isso impossibilitava um pouco do professor fazer círculos, organizar a sala de uma outra forma que pudesse fazer com que os alunos conversassem mais, reuni-los em grupos, fazer atividades diferenciadas. Na segunda imagem, tem um professor ensinando seu único estudante. Nós vimos na aula passada que em um período da história, os professores eram contratados por famílias que tinham dinheiro para dar aulas para esses alunos, né? Então, somente quem podia pagar um professor tinha aulas. E geralmente essas aulas eram individualizadas. Essa imagem mostra bem esse período da história. Vocês podem ver ali o professor ensinando somente para um aluno. Possivelmente ele, naquela época, tinha condições de pagar aquele professor, por isso era uma aula individual. Vou mostrar mais algumas imagens de salas de aula de antigamente. A primeira imagem mostra uma sala de aula somente com meninos. Esse é um grupo escolar do senador Flacker, em 1957. Essa foto está exposta na Fundação Pró Memória de São Caetano do Sul, em São Paulo. Então, teve um período na história, como nós já conversamos, que somente os meninos recebiam a educação, poderiam ir à escola. E essa foto retrata bem essa época. Já a segunda imagem mostra uma sala de aula somente de meninas. Essa imagem não tem uma identificação do local, mas ela era do ano de 1955 também. Naquela época, meninos ficavam em uma sala e meninas ficavam em outra. Eram conteúdos geralmente diferentes, as meninas aprendiam determinado conteúdo e os meninos outro. Bem diferente do que hoje em dia nós temos nas escolas, não é verdade? Agora, vou mostrar como é a sala de aula atualmente. A primeira imagem ali a gente pode ver uma turma com as carteiras são diferentes, eles puderam se reunir em grupos, né? O professor pôde privilegiar essa possibilidade dos estudantes trocarem entre eles informações e conhecimentos. Além disso, eles estão utilizando notebook, celular. Hoje em dia a gente vê bastante a utilização desses meios eletrônicos dentro da sala de aula. A segunda imagem mostra ali um professor escrevendo no quadro negro, né? Quadro que a gente chama de quadro negro, mas ali é quadro verde, né? E o estudante utilizando o celular. A gente sabe que tem os prós e os contras de se utilizar o celular hoje em dia. Assim como os estudantes podem pesquisar, isso também às vezes acaba atrapalhando o andamento das aulas, não é verdade? Agora, nós vamos falar um pouquinho como era a disciplina, como é que os professores resolviam os conflitos, as situações mais difíceis dentro da escola. Será que foi sempre da forma como é hoje em dia? Na primeira imagem, a gente pode ver, parece uma colher, mas esse instrumento se chamava palmatória. Os alunos que não se comportavam levavam essa colherada, essa palmatória na mão. Era um castigo bastante dolorido. Já a segunda imagem mostra um professor castigando fisicamente o estudante. Teve um período da história que o professor podia bater nos estudantes. O aluno não se comportou, o aluno não aprendeu direito, então ele merece um castigo. Não foi nada legal, né? Muitas crianças às vezes se traumatizavam, criaram várias aversões, inclusive à escola, porque foram castigados. Já a terceira imagem mostra um período em que os professores colocavam seus estudantes
sentados, ajoelhados no milho, como uma forma de castigo por também não terem feito corretamente as atividades ou feito bagunça em sala de aula. E a última imagem mostra um estudante com o rosto colado na parede. A continha lá, 2 mais 2 igual a 5, ele errou. E aí ele teve que cumprir esse castigo, que foi vexatório, né? Você imagine um estudante colado com o rosto na parede em uma sala de aula na frente de todos os outros colegas. Esses castigos hoje não são admissíveis, não é verdade? Hoje em dia a disciplina é tratada de outra forma. Como nós podemos ver nas imagens, a conversa é a base de tudo. Quando nós temos qualquer situação dentro da escola, ou os estudantes são chamados para conversar, ou então os seus responsáveis. Tudo isso na base do diálogo, de acordos, né? Então é bem importante que a família participe desse processo também, né? Para os estudantes lá mais novos, participem dando orientações juntamente com os professores, com a equipe pedagógica, né? Para que a gente possa conquistar uma autonomia nas atitudes desse estudante, para que ele consiga perceber aonde ele está errando, o que ele precisa melhorar, mas não de forma a castigar ele com castigos físicos ou até às vezes com agressões verbais, né? Então hoje em dia a gente pode ver que tudo é resolvido na base do diálogo. Além disso, os professores se reúnem em conselho de classe para avaliar aquele estudante e para propor situações de melhoria, tanto na aprendizagem quanto no dia a dia, nas atitudes, nas conversas, nas brincadeiras. E isso é bem importante para a formação do ser humano. Agora eu vou mostrar para vocês como eram os uniformes de antigamente. Na primeira imagem, mostra lá, na década de 1960, o uniforme da EMF, Escola de Ensino Fundamental, desembargador Teodomiro Dias, tinha gravata para meninos e meninas. Esse uniforme ele era mais do estilo social. Ele não era nada confortável, né? Mas eles utilizavam isso para deixá-los identificados àquela escola, né? Para ser a identificação àquele local que eles estudavam. Era um uniforme bastante social, né? Não podiam fazer muitas atividades físicas, né? Porque imaginem, as meninas estavam de saia, as camisas eram engomadas, então não se tinha aquela possibilidade de praticar outras atividades mais corporais, né? Praticar educação física, os estudantes não podiam brincar na hora do recreio. Então, hoje em dia, a gente sabe que não é mais assim. A segunda imagem mostra lá, esse era o uniforme diário usado no início do século passado pelas estudantes do Colégio Nossa Senhora do Sion, em São Paulo. A cobertura do corpo era bem grande, vestida até os tornozelos e mangas compridas. Sobre isso, um avental. Essa escola em específico recebia apenas meninas. E para não mostrar partes do corpo feminino, eles utilizavam esses uniformes bem longos até o tornozelo, ou então cobrindo cobrindo os braços, né, com vestidos até com a manga comprida. Isso para não mostrar o corpo da mulher, né? As curvas do corpo da mulher, então eles cuidavam bastante com isso. Já hoje em dia, como é que é? Hoje nas escolas de ensino fundamental e médio, os estudantes utilizam uniformes mais confortáveis, que eles podem praticar esportes, que eles podem ter uma mobilidade maior, né? Possibilitando a interação entre eles. Existem vários tipos de uniforme, né? Tem alunos que preferem ir com calça, com bermuda, a menina tem o short saia para utilizar, são vários tipos de camiseta. Tudo isso fazendo com que o aluno sinta-se mais à vontade dentro da escola, né? Porque antigamente, às vezes, eles ficavam um pouco mais acanhados, sem poder fazer movimentos maiores, né, dentro da escola. Então, agora, com esses uniformes mais confortáveis, fica mais tranquilo para o estudante estar na escola. Passando agora para o material escolar. Será que eles eram parecidos com o que nós temos hoje? Vamos ver? Olhem ali, a lancheira escolar. Olha como ela era antigamente. Ela era em formato de um baú. Ela era um pouco maior, mas a maioria dos estudantes utilizavam esse tipo de lancheira.
bastante diferente, né, do que é utilizado hoje, né? Eles utilizavam aquela lancheira ali tanto para levar os materiais como para levar o seu lanche. E hoje em dia a gente sabe que tem inúmeras possibilidades de mochila, de lancheira, de vários materiais, com vários desenhos. Então as mochilas de hoje, elas têm desenhos, cores bem diferentes que podem atrair esses jovens estudantes, né, para que eles possam se identificar com esse material, né, usando aquilo que mais atinja a sua personalidade, que mais atenda a sua personalidade, que seja mais parecido com ele. Tenho certeza que você vai lembrar do seu tempo de escola, né, aqueles que frequentaram ou não, ou então aqueles que lembram das mochilas de antigamente, e vão ver que não era bem assim, né? Até mesmo há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, era somente aquela mochila de carregar do lado do corpo, não é verdade? Lembrem, quando vocês pensarem, anotem aí o que vocês estão pensando e depois mandem aqui para nós, para a gente poder ver quais foram as contribuições que vocês enviaram. Agora, vou trazer um outro material que também é bastante utilizado hoje, mas olha como era diferente antigamente, que é o estojo escolar. Antigamente o estojo escolar, olha lá, era de madeira, né? Não era como são os de hoje em dia, que também, assim como as mochilas, tem de várias formas, várias cores, vários formatos. As crianças adoram escolher aqueles que tenham os bichinhos preferidos, os personagens que eles gostam. As mulheres, eu digo até por mim, gosto de escolher aquele mais delicado, com flores, colorido, bem bonitinho. E é bem diferente de antigamente, né? Eles eram mais padrão. A maioria dos estudantes tinham estojos iguais. Naquele tempo, eles prezavam bastante para que as crianças e os adolescentes tivessem materiais muito parecidos, para que não houvesse essa competição entre um estudante e outro. Quem tinha um estojo melhor, quem tinha um estojo pior, né? Que era menos bonito. Então, eles tentavam trazer um material sempre muito parecido. Agora a lancheira, propriamente dita. Essa lancheira aí, para quem foi para a escola na década de 80, 90, vai lembrar. Era uma lancheira de plástico, com uma garrafinha também de plástico, né? Era bem típica desse período. Hoje em dia as lancheiras são um pouquinho diferentes, elas são térmicas, né? Para poder proteger o lanche da criança, do jovem. Ele tem um design um pouco diferente. Você, estudante, qual dessas aí já utilizou? Já utilizou alguma delas? Outro material escolar. Na aula passada a gente até viu um povo que utilizava uma tábua com gesso e escrevia com um caniço, né? Que era um caninho com tinta. Mas teve um período na escola que os estudantes utilizavam uma lousa individual. Essa lousa individual era como se fosse um quadro negro, mas era um quadrinho que era para cada estudante. Eles não tinham um caderno como hoje. Eles escreviam as suas atividades, as suas anotações nessa lousa. Antigamente também nessa época de 80, 90, os cadernos eram encapados. Cada capa, cada cor era para uma determinada série, né? Então o verde era para a primeira, o amarelo para a segunda, né? E todos os cadernos seguiam esse padrão, também prezando por essa igualdade entre os estudantes, para que nenhum levasse um caderno mais bonitinho, mais colorido do que o outro. Nessa época prezavam bastante por essa igualdade, né? Para que todos tivessem esse mesmo material, um material parecido, para que não houvesse essa disputa, essa desigualdade entre os estudantes. Já hoje em dia, os cadernos são bem diferentes. Quando você vai a uma loja, eu tenho certeza, né, de materiais escolares, tem inúmeras possibilidades de caderno, inúmeras variedades de livros, de cadernos, de opções de capa. Tem caderno quadriculado, tem caderno pautado, né, para inúmeras atividades que são realizadas dentro da escola. Outro material que também é bastante utilizado aqui a gente tem os tablets, né? Mas não necessariamente só os tablets. Hoje em dia os estudantes também utilizam o celular, os notebooks, para poder registrar os seus conteúdos, para poder registrar suas anotações durante as aulas. É bastante diferente, a tecnologia trouxe muitas mudanças para a escola, né? E para a forma desses estudantes se organizarem quanto ao conteúdo.
Outro material escolar que era utilizado antigamente, e alguns de vocês vão lembrar, é a enciclopédia Barça. Hoje, tudo que a gente procura lá no Google do celular, antigamente a gente procurava tudo na Barça, que é uma espécie de dicionário, mas que além do significado da palavra, ele contextualizava aquela informação. Então, para cada letrinha do alfabeto tinha uma Barça diferente. E eles procuravam ali, pesquisavam suas atividades, faziam pesquisa e trabalhos escolares, geralmente aqueles trabalhos que eram apresentados em cartazes, com cartolina, né? Antigamente também, muitos de vocês vão lembrar, que lá no período de alfabetização era utilizado uma cartilha, que era a cartilha do caminho suave. Essa cartilha mostrava como ler e escrever, ele mostrava desde o beabá. Fazia a junção das letrinhas, né? Era uma cartilha bastante tradicional, que tanto ensinava a alfabetização, como também ensinava o traçado das letras, trazia algumas atividades de caligrafia. Hoje não são tão utilizados, né? Inclusive a cartilha hoje já não está mais em uso. Hoje nós trabalhamos com uma outra forma de alfabetizar esses estudantes. Hoje em dia, esses materiais já não são mais usados, né? Quando se faz uma pesquisa, o estudante vai até o laboratório de informática, acredito que vocês também façam isso dentro da escola de vocês, não é verdade? Pesquisem dentro do Google, façam pesquisas no YouTube, procuram informações relevantes para o conteúdo que vocês estão aprendendo dentro da escola. Olha, aqui na segunda imagem da atualidade, tem um estudante vendo um vídeo de um professor, assim como vocês estão fazendo em casa, assistindo uma videoaula. Essa é uma possibilidade que a tecnologia trouxe aos estudantes e à escola, de forma a aprimorar essa educação e essa possibilidade de que todos os estudantes tenham o conhecimento de forma com bastante qualidade e também em casa, nesse período de pandemia. Agora, vamos para a hora da atividade. Essa atividade que nós vamos fazer agora é um jogo. E eu vou precisar da participação de vocês aí em casa para a gente descobrir o que era da escola de antigamente e o que é agora das escolas de hoje em dia. Vamos lá? Vamos ler as informações que estão nos quadrinhos menores e deslocar essas informações para a grade. A primeira informação, que está circulada em vermelha, diz o seguinte: o direito à educação é garantido por lei. Será que antigamente esse direito ele era garantido? Será que existia uma lei que dava aos estudantes o direito de frequentarem a escola? Será que as escolas de antigamente possuíam esse direito? Ou será que são as escolas atuais? Pelo que eu lembro que nós estudamos, isso faz parte das escolas atuais. Agora, o segundo quadrado diz o seguinte: apenas crianças frequentam a escola. Essa informação é verdadeira, estudante da EJA? Atualmente, todas as pessoas em diferentes idades podem frequentar a escola, sendo elas crianças, jovens, adultos ou idosos. Todos têm direito a frequentar a escola. Então, essa afirmação que apenas crianças frequentavam a escola faz parte das escolas de antigamente. Estamos preenchendo a tabela. Vamos ver as próximas afirmativas. Sala somente com meninos. Será que essas salas somente com meninos são das escolas de antigamente ou das escolas de hoje? O que você acha? Será que hoje em dia tem sala só de meninos? Até tem, mas hoje em dia o normal é que meninos e meninas estejam todos juntos. A educação é igual para todos, todos recebem o mesmo conhecimento. Então, a sala somente com meninos faz parte de uma escola de antigamente. Agora, a próxima afirmativa. Os estudantes pesquisam na internet.
Será que essa afirmativa faz parte de uma escola de antigamente ou de uma escola atual? Será que antigamente já tinha internet? Não, né? A internet, ela começou a ser utilizada nas escolas há pouco tempo, né? Desde a década de 90 começou a inserir um pouco de internet nas escolas, mas é hoje em dia que nós utilizamos com bastante frequência a internet em sala de aula. Então, faz parte das escolas atuais. A próxima afirmativa, dentro do quadradinho roxo, diz: os estudantes sofrem castigos físicos. Será que isso acontece hoje em dia ou acontecia antigamente? Hoje em dia isso é proibido. Nenhuma criança pode passar por esse tipo de castigo, né? Então isso só acontecia nas escolas de antigamente. Vamos preencher a tabela? E o último quadradinho diz o seguinte: os uniformes são confortáveis. Lembram do que nós vimos anteriormente? Os uniformes que aqueles estudantes usavam, né, antigamente, não era muito confortável. Eles utilizavam mais roupas sociais, camisa, gravata, saias ou então aqueles vestidos longos. Como nós falamos, nós conversamos, eles não eram muito confortáveis para as práticas desenvolvidas na escola. Então, os uniformes hoje em dia é que são confortáveis. Nós vimos ali uma variedade de possibilidades de uniformes, né? Longos, curtos. Então, essa última opção vai ficar na grade dentro das escolas atuais. Muito legal, não é verdade? Vamos para a próxima? Agora, depois de tudo isso que nós vimos, eu vou pedir para que você faça um registro no seu caderno. E vocês vão responder a seguinte pergunta: quando você era criança, como eram as escolas? Eu sei que muitos estudantes da EJA às vezes não passaram pela escola, né? Mas outros passaram. Você que não passou, com certeza você teve experiências lá na sua família, na sua comunidade, de como eram as escolas. E eu quero nesse momento que vocês registrem no caderno como eram essas escolas no tempo da infância de vocês. Vamos lá? E aí, registrou a sua experiência com a escola, como você conheceu a escola? Depois, se quiser enviar para a sua professora, para que ela nos envie, será bem importante para as próximas discussões. Agora, nós vamos estudar um pouquinho e ver como essas escolas são organizadas em diferentes locais e culturas.
Primeiramente, nós vamos resgatar um pouquinho de como são essas escolas lá nas tribos indígenas. Vejam a imagem que nós temos aí. Essa é uma mulher chavante confeccionando cesto de palha de buriti, na aldeia Vederã, em Mato Grosso. Nas aldeias indígenas, o jeito de aprender é um pouco diferente. Esse aprendizado acontece geralmente com os pais e com os parentes. É por meio da observação desses familiares que as crianças aprendem a cultura, aprendem rituais, aprendem sobre as festas desse povo. Então, os conhecimentos podem ser transmitidos durante as atividades do dia a dia ou em momentos especiais, durante os rituais e as festas. Agora vamos para outras informações sobre as escolas indígenas. Aí nessa imagem a gente vê ali as crianças, né, junto com um adulto. Eles estão descascando abóbora. Essa imagem é da aldeia Eteniritipá, de Mato Grosso. Palavra um pouco diferente, né? E vamos ver agora como é que acontecia esse aprendizado. Era por transmissão de conteúdos, então os mais velhos ensinavam os mais jovens, né? Muitas das vezes avós, pais, tios um pouco mais velhos iam até essas crianças para ensinar o que eles sabiam. O aprendizado acontecia por meio da observação e acompanhamento das atividades do cotidiano. Na convivência com os mais velhos, aprende-se o jeito certo de se comportar e de se relacionar com todos da família e do grupo. Nas escolas indígenas, além de eles aprenderem sobre as tradições, eles também aprendem como se comportar. Mas será que nas escolas, lá nas aldeias indígenas, não existe escola? Existe sim. E é o que eu vou mostrar para vocês agora. A lei, lá a Constituição que nós estudamos tanto, garante que esses povos indígenas tenham direito a uma educação escolar. Isso é, não somente aquela educação que vem de casa, mas uma educação dentro da escola. É uma educação escolar específica para esse grupo, ela é diferenciada, intercultural, bilíngue, multilíngue e comunitária. Elas possuem elementos do currículo nacional com as especificidades da cultura indígena. Então, a lei garante que essas escolas, além de todas as tradições e culturas, também traga para esses estudantes o que é específico da tribo que eles pertencem. Por exemplo, a língua, né, o tupi-guarani, por exemplo, de algumas aldeias. Então, de acordo com a sua região, eles aprendem especificidades da sua tribo. A gente pode ver ali na imagem exemplos dessas escolas. Essa primeira imagem mostra uma turma de alfabetização do professor Arautará, o acompanhamento na escola. Então, vocês veem ali, os alunos têm carteiras, eles também têm cadernos, né? É um pouco diferente a estrutura da sala de aula, mas eles possuem, sim, uma escola. Embaixo, nós podemos ver uma imagem do professor juntamente com seus estudantes confeccionando brinquedos, né? São brinquedos mais típicos ali desse povoado indígena, né? Mas que eles vão aprendendo com os professores. Então, o que a lei garante? A lei garante que essas escolas indígenas possuam o ensino da língua indígena e também da língua portuguesa. Diferente de nós, né, aqui da cidade, que possuímos uma educação que nós aprendemos apenas a língua portuguesa, esses povos indígenas aprendem a língua que eles falam lá naquela tribo. Além disso, essas escolas indígenas podem ter um calendário diferente de aulas. Eles são adaptados aos ritos e às atividades cotidianas de cada contexto. Então, por exemplo, em determinado período do ano, aquela tribo faz uma plantação. Então, eles podem organizar um calendário diferenciado para que eles possam manter aqueles rituais e também cumprir com a carga horária que a lei determina.
Além disso, eles também têm, as escolas indígenas devem ter a transmissão dos conhecimentos tradicionais. Então, algumas festas, alguns rituais, a língua, então, eles são ensinados dentro da escola indígena e isso faz parte do currículo dessas escolas. Além disso, a participação da comunidade nas decisões da escola. Nós temos algumas escolas indígenas que somente o pajé, a pessoa maior dentro daquela tribo, é que determina quem serão os professores. E as escolas indígenas, sim, possuem essa autonomia para escolher quem é que vai dar essas aulas. Ali na primeira imagem, vocês podem ver as crianças dentro da escola dançando. E isso é uma tradição bastante comum, né? As danças circulares, as rodas, que são bastante comuns da cultura indígena. Embaixo, nós também podemos ver alguns estudantes fazendo trabalhos, né? Eles utilizam cadernos, livros que são oferecidos pelo governo, pelo município, né? Então, ele não é tão diferente assim, os materiais não são diferentes dos que as pessoas da cidade utilizam. Eles utilizam materiais muito parecidos com as estudantes das escolas regulares. Agora que nós vimos a realidade das escolas indígenas, nós vamos ver a realidade das escolas de um povo chamado quilombolas. Vocês sabem o que significa esse nome? É um nome um pouco diferente, né? Eu vou ler para vocês o que são os quilombolas. Quilombo é um nome que se dá às comunidades formadas majoritariamente por remanescentes de fugitivos da escravidão no Brasil e no período colonial. Os quilombos eram comunidades criadas por escravos que às vezes fugiam de algumas fazendas, de alguns engenhos, né, contra todos aqueles castigos físicos que eles tinham, né? Então era um símbolo de resistência criar uma comunidade em meio à floresta para fugir dos seus donos, né? Porque antigamente eles tinham donos, então eles fugiam e criavam comunidades onde eles organizavam a sua forma de viver, longe de todos aqueles castigos e daquelas imposições de seus donos. Após a abolição da escravatura, quando não pôde mais existir escravos, né, os negros escravizados não tinham mais do que se esconder. Mas suas comunidades, já tão organizadas, persistiram e seus descendentes continuaram vivendo ali. Juntaram-se a eles os escravos libertados pela lei, que ajudaram a formar pequenas sociedades negras nas áreas rurais de todo o Brasil. Então, essas comunidades, mesmo tendo depois de 1888 havido a abolição da escravatura, essas comunidades continuaram a se manter, né? E inclusive existem até hoje. Estão ali sempre guardando suas culturas, as suas tradições, e eles também têm direito a uma educação diferenciada. Então, as escolas quilombolas têm um programa do governo que concede a elas a preservação dessas histórias dos quilombos. Além disso, o ensino nas chamadas escolas quilombolas, isso inclui o conteúdo escolar, que é do currículo tradicional, mas também destaca a explicação da formação dos quilombos na relação Brasil-África e da mistura da cultura africana com a brasileira. Então, esses povos continuam mantendo a tradição do seu povo, da sua comunidade, resgatando sempre como foi a história e a vida desses escravos aqui no Brasil, né? Resgatando essa importância de nós trabalharmos essa cultura e resgatarmos a história desse povo hoje em dia. E aí, estudante, muito legal a gente poder ver como é que esses povos se organizam quanto à educação, não é verdade? Eles têm as especificidades deles garantidas por lei, mas também ensinam o currículo comum, o currículo tradicional. Agora, eu vou pedir para que vocês respondam para mim lá no caderno de vocês a seguinte pergunta. Essa pergunta vai ser para finalizar a aula de hoje. Vamos lá? Em sua opinião, quais as maiores dificuldades enfrentadas pelos jovens e adultos para permanecerem na escola? Você, estudante da EJA,
Qual a sua maior dificuldade em continuar frequentando a escola? Qual foi a maior dificuldade que você sentiu lá atrás que o fez desistir de estudar em determinado período da sua vida? Responda para mim e logo nós retornamos. Então é isso, estudante. Espero que vocês tenham registrado e se quiserem encaminhar para as professoras de vocês essa resposta, eu fico no aguardo. Espero vocês na próxima aula, na próxima semana. Até mais! Oi, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo. Eu sou a Amanda e eu vim aqui te dizer que eu estou muito feliz em saber que a gente vai se ver de novo. Mas antes, eu preciso te dizer algumas coisinhas, tá? A gente vai ter que manter alguns cuidados super importantes para voltar para a escola com segurança, né? Olha só, antes de sair de casa, é importante que você esteja pronto, com o álcool em gel nas mãos, e a máscara certinha no rosto. Passa o álcool em gel de novo. Use máscara sempre, inclusive no busão. Sabemos que a saudade é enorme, mas ainda não dá pra gente se abraçar. E nada de beijos e apertos de mão também. A distância é a melhor forma de mostrar que você tá sempre junto. E ficar 1,5 metro dos seus amigos, tá? Você pode compartilhar amor e muita alegria. Só não pode compartilhar materiais e outros objetos. E não tira essa máscara de jeito nenhum. Nunca, beleza? Nem mesmo para conversar. Quero muito ver você aqui, mas se tiver algum sintoma, pode ser corona, hein? Conta para os seus pais ou responsáveis, para você ficar em casa e eles ligarem para a prefeitura para receber orientação. Não esquece que é importante avisar a escola, tá? E com esses cuidados simples, a gente vai conseguir fazer da nossa escola um ambiente acolhedor e seguro, porque aprender com cuidado é o que nos move. Nós vivemos numa cidade movida pela educação.